Olá pessoal, meu nome é Anderson. Estou aqui para apresentar o trabalho de sistematização da matéria de introdução à segurança computacional, com o tema biometria. Na filosofia, identidade é o que faz uma entidade definível ou reconhecível, no sentido de possuir um conjunto de qualidades ou características que a distingue de qualquer outra entidade. Em outros termos, identidade é o que faz uma coisa a mesma ou diferente. Independente de ser uma questão de lógica ou filosófica, o ser humano possui uma habilidade natural de estabelecer identidade, ou seja, reconhecer pessoas e objetos. O ser humano faz isso através da qualidade e características que tornam essas pessoas e objetos únicos. Conceito de segurança: condição ou estado de estar protegido ou seguro de riscos, perigos ou perdas. Se tratando de segurança da informação, ela está relacionada à proteção dos dados no sentido de preservar o valor que possuem para cada indivíduo ou organização. Em poucas palavras, biometria, do grego bios, vida, metron, medida, é o uso de características biológicas em mecanismos de identificação. Essas características têm-se a íris, parte colorida do olho, a retina, membrana interna do globo ocular, a impressão digital, a voz, o formato do rosto e a geometria das mãos. Há ainda algumas características físicas que podem ser usadas no futuro, como DNA e odores do corpo. A biometria não é um conceito novo, recente é apenas sua aplicação em sistemas computacionais. Sabe-se, por exemplo, que os faraós do Egito usavam características físicas de pessoas para distingui-las. No entanto, somente no século XIX a biometria ganhou atenção científica. Por que usar a biometria? Até os dias de hoje, uma das formas de identificação mais usada é a aplicação de senhas. Por exemplo, o acesso a um site de banco requer que o usuário informe o número de sua agência, o número de sua conta e uma senha. Dependendo da operação a ser feita, outra senha pode ser requerida, como chave de proteção, existe muito no Bradesco, Banco do Brasil. O grande problema desses métodos é que qualquer pessoa pode conseguir a senha ou cartão. Com a biometria, o problema é extinto ou pelo menos amenizado. Tecnologias utilizadas: qualquer característica fisiológica ou comportamental humana pode ser usada como característica biométrica, desde que ela satisfaça alguns requisitos básicos. Clarker, 1994. Universalidade, unicidade, permanência, coleta, aceitação. E são classificados por conveniência em dois grupos: fisiológicos ou estáticos, comportamentais ou dinâmicos. Soluções biométricas. A biometria tem mudado a forma como muitas atividades são realizadas pelos humanos. A utilização de características únicas de cada indivíduo é a possibilidade de comparação rápida fornecida pelos sistemas de informação atuais apresenta inegáveis vantagens no combate à fraude e ao crime. Impressão digital. O uso de impressão digital é uma das formas de identificação mais usadas. Consiste na captura da formação de sulcos na pele dos dedos e das palmas das mãos de uma pessoa. Esses sulcos possuem determinadas terminações e divisões que diferem de pessoa para pessoa. Para este tipo de identificação, existem basicamente três tipos tecnológicos: óptico, que faz uso de um feixe de luz para ler a impressão digital; capacitiva, que mede a temperatura que sai da impressão; e ultrassônico, que mapeia a impressão digital através de sinais sonoros. Um exemplo de aplicação de identificador por impressão digital é seu uso em catracas, onde o usuário deve colocar o seu dedo em um leitor que, ao confirmar a identificação, liberará o acesso. Mais conhecido e popular entre sistemas de identificação, cada pessoa possui impressões digitais únicas e imutáveis. A impressão digital é composta por vários sulcos.
Vantagens: familiarização, precisão, impressões latentes, métodos mais rápidos, menor custo, não muda. Quer dizer, a impressão digital não muda, né? Sempre será a mesma. Precisão: a maioria dos fabricantes usa medidas como essa para descrever a precisão. Taxa de falsa aceitação: quantos impostores aceitos. Taxa de falta rejeição: quantos usuários autorizados rejeitados. Taxa de falha no registro: quantos registros de características são de qualidade insuficientes para serem usados pelo sistema. E taxa de falha na obtenção: quantas vezes um usuário precisa apresentar a característica antes de um sistema aceitar ou rejeitá-lo corretamente. Retina: a identificação por retina é um dos métodos mais seguros, pois analisa a formação de vasos sanguíneos no fundo do olho. Para isso, o indivíduo deve olhar para um dispositivo que, através de um feixe de luz baixa intensidade, é capaz de escanear sua retina. A confiabilidade deste método deve ao fato da estrutura dos vasos sanguíneos estarem relacionados com os sinais vitais da pessoa. Sendo mais direto, o dispositivo leitor não conseguirá definir o padrão da retina de uma pessoa que estiver sem vida. Os oftalmologistas Dr. Carleton Simon e Isidore Goldstein identificaram os padrões de vasos sanguíneos. A retina é uma parte extremamente estável do organismo humano, não suscetível a mudanças. Método bastante confiável, por se deteriorar em poucos instantes após a retirada do corpo humano. Impossibilita uma pessoa se passar por outra em equipamentos de identificação. A identificação em retina é um dos mais seguros, pois analisa a formação dos vasos sanguíneos no fundo do olho. Para isso, o indivíduo deve olhar para um dispositivo através de um feixe de luz de baixa intensidade. É capaz de escanear sua retina. Íris: a identificação por meio de íris é uma forma menos incômoda, pois se baseia na leitura de anéis coloridos existentes em torno da pupila, orifício preto do olho. Por essa combinação, formam uma imagem muito complexa. A leitura da íris é um formato equivalente ou mais preciso que a impressão digital, por nem sempre necessidade de checagem no fundo do olho. É um método mais rápido de identificação. Introduzido por John Dalgman, da Universidade de Cambridge, em 1993. Confiabilidade relacionada à íris é extremamente alta, porque permanece estável com o passar dos anos. Veias das mãos. Essa tecnologia é recente e foi desenvolvida pela Fujitsu Limited. Ela consiste em analisar as veias das palmas das mãos e reconhece o padrão de veias exclusivos da mão de um indivíduo. Essa tecnologia tem sido utilizada em caixas automáticos de bancos, acesso a quartos de hospitais, acesso a condomínios residenciais, acesso a instituições acadêmicas ou acesso a registros pessoais. Geometria da mão. Essa também é um método bastante usado. Consiste na medição do formato da mão do indivíduo. Para utilizá-lo, a pessoa deve posicionar sua mão no dispositivo leitor sempre da mesma maneira. Do contrário, a informação da medida poderá ser diferente. Por esse motivo, os dispositivos leitores contêm pinos que indicam onde cada dedo deve ficar posicionado. Esse é um dos métodos mais antigos que existe, porém não é tão preciso. Em contrapartida, é um dos meios de identificação mais rápidos, motivo pelo qual sua utilização é comum em lugares com muita movimentação, como universidades, por exemplo. Face. Neste método, a definição dos traços do rosto de uma pessoa é usada como identificação. É um processo que se assemelha em parte com a leitura da geometria das mãos, mas considera o formato do nariz, do queixo, das orelhas. Esse modo de biometria reconhece a face por pontos estratégicos do rosto. O reconhecimento é possível através das medidas de pontos chaves, como olhos, nariz e boca. Não é preciso fornecer informações pessoais ao sistema.
como a impressão digital ou com a composição ou na composição da íris. Caligrafia. Este tipo de identificação consiste na comparação da assinatura com uma versão gravada em um banco de dados. Além disso, é feita a verificação da velocidade da escrita, a força aplicada, entre outros fatores. É um dos mecanismos mais usados em instituições financeiras, embora não se trate completamente de um método biométrico. Sensores biométricos de reconhecimento de caligrafia podem incluir uma superfície sensível ao toque, que contém sensores que detectam ângulo, pressão e direção. O software traduz a caligrafia para o gráfico e reconhece pequenas mudanças na caligrafia de uma pessoa no dia a dia e durante determinado tempo. Existem falhas. De uma forma geral, as características biométricas mais utilizadas atualmente têm um período de vida bastante longo, mas algumas são mais persistentes e estáveis do que outras. As impressões digitais são normalmente estáveis, mas podem ser danificadas ou obscurecidas por danos na pele ou envelhecimento da pessoa, ou desgastes ocupacionais. Os padrões de íris são formados muito cedo e permanecem estáveis até a morte, a não ser que sejam obscurecidos por cataratas ou por outras doenças oftalmológicas. A geometria da face das mãos é menos estável e persistente devido ao envelhecimento do indivíduo e a variação do peso. Conclusão: o uso da biometria na identificação de pessoas já é realidade, e apesar de ser considerado bastante seguro, é comum combinar características biométricas com outros mecanismos de autenticação, por exemplo, cartão inteligente e número de identificação pessoal, PIN. Algumas soluções biométricas estão em fase de amadurecimento e possuem um custo bastante elevado, mas a tendência é de crescimento na utilização. Atualmente, essa tecnologia é mais utilizada em aplicações especializadas que necessitam de um alto nível de segurança, mas ela está se tornando cada vez mais popular. Prova disso é que as tecnologias envolvidas ganham um aprimoramento constante. Chegará um dia que você será sua senha. Referências. Eu mesmo, no meu caso, eu chego a usar o reconhecimento biométrico tanto no caixa rápido do Bradesco quanto na hora de bater o ponto no serviço, o qual é feito para digital. Então acredito que futuramente não vamos mais precisar de carteira de identidade nem nada. Nós mesmos seremos nosso próprio documento. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e boa sorte a todos em nosso curso.